botar aqui para começar a gravar. Para quem não conhece, não viu ainda o nosso repositório, tá lá no Git das Devs Java Girls. Até vou pedir para as meninas colocarem como ali no Pinned para ficar. Deixa eu ver. Devs. Onde que eu acho aqui? Devs Java Girls. Para ficar no principal aqui. Ué? Dashboard. Como é que eu vi Organization? Aqui, ó. Porque não tá pinado aqui, daí fica... Pra quem achar, é esse aqui, ó. Que está aqui em cima. Estudo Java efetivo. E aí, quem quiser baixar para contribuir também... Às vezes as meninas contribuem, né? A gente vai continuando codificação ali, arruma, ajeita, vai melhorando os códigos. Então, para quem tiver interesse, tem no resumão um link lá, mas eu vou até compartilhar aqui, para já deixar na mão. São tantos links. E é isso. Para hoje, né, a gente vai continuar. Tava com esse erro aqui, te lembra, Cris, da classe? Era o recorde mesmo que tinha faltado. Que a gente tinha feito das últimas. Aí eu tinha comentado, eu só coloquei o recorde aqui e voltou a funcionar. Nosso exemplo. Beleza. Aqui, que era da composition, né? Então, para esse item 23, a gente vai... Esse é o último post lá que a Paula tinha feito do resumo do livro, que ela tinha começado desde o início, né? A gente estava fazendo aqui a leitura do resumo, que é mais prático, mais rápido. A gente lê e vai pro código. Algumas vezes, quando tem código para ver, às vezes é mais discussão, né? Mais filosófico o assunto. Mas é isso. Quem quer ser a voluntária aí de hoje para ler, quem quiser ler direto do seu computador aí o link, ou ler daqui da tela compartilhada, fica à vontade. E é esse VIT Classes Tagged, né? Vamos falar sobre as classes tagueadas. Alguma quer começar a ler? Se vocês quiserem, eu posso começar. Bora. É tu, Vivian? Eu só ia falar pra tu colocar o link de novo aqui só pra eu... É esse último aqui, não é? É o primeiro do... não. Deixa eu ver. Já aqui. Não, eu ia falar pra você colocar aqui na conversa, manja. Vou colocar. Aqui. Isso. Eu já abro aqui, fica mais fácil pra mim. Sou meio cega. Não tem problema. Bom. Obrigada. Imagina. Eu vou até botar meu óculos. Dê preferência às hierarquias de classes em vez das classes tagged. Essa é uma série baseada no entendimento de tópicos relacionados ao livro, com foco no resumo. O que é uma classe tagged? São classes que representam mais de um tipo de objeto e utilizando um atributo que identifique qual objeto foi instanciado. Vamos ver um exemplo citado no livro Java Efetivo que torna mais clara essa afirmação. Veja que a classe representa tanto um círculo quanto um retângulo e que alguns campos só fazem sentido quando é um dos tipos das instâncias. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Tipo tem uma classe figure. Tem os enum de shape, tanto de retângulo quanto de círculo. Vou abrir aqui para ficar melhor. Boa. Aí, ó, pra gente aí ver. Eu tenho a criação do objeto shape, do tipo shape. Ele atribui aí, coloca aí 2 campos para serem atribuídos, como o length e o width. E
a questão do radius também, por causa do caso do círculo. Tudo, tudo junto, na mesma classe, né? Tudo junto, né? Tudo gostoso, né? Tudo juntinho. Tudo E aí misturado. tem o public figure. Opa, que fechei. Imagina. Tem o public figure que recebe o radius. Tem uma forma, né? Tipo, uma forma de inicializar, e a outra recebendo length ou width, né? São dois construtores. Tá certo, né? Dois construtores, né? Não tô ficando doida, não. E aí, eu tenho double area, que aí é o cálculo da área, dependendo do tipo de shape, ele vai retornar, né? Então, ele construiu esses dois cases. E ele dá um throw error se no shape não tiver dentro dos cases. Boa. E aí, continuando na leitura aqui, eu vou ter os problemas, tá? Vamos lá. Problemas. Muitos boilerplate, né? Campo de tag, campo que tem o objetivo de identificar o tipo da instância do objeto. Legibilidade ruim, pois tem muitas particularidades para cada tipo. Uso desnecessário de memória, visto que nem todos os campos serão utilizados para cada tipo. Mais difícil o uso do campo final. Criação de muitos construtores. Maior possibilidade de erros de execução. E aí ela dá um resumindo aqui, que classes tags são verbosas, sujeitas a erros e ineficientes. Se analisarmos bem as classes tags, são uma forma de estrutura do que poderia ser uma hierarquia de classes. Então o livro mostra como seria refatorar o exemplo para o caminho certo, usando hierarquia. Vamos ver? Quem quer continuar? Quem quer continuar? Dou-lhe uma. Posso ir? Vai lá, Vi. Opa. Falta, de maneira bem sutil, é orientada a uma sequência de passos. Criar uma classe abstrata com os métodos que não possuem comportamentos diferentes de acordo com o tipo. Criar as classes concretas, considerando cada tipo do campo tag para uma implementação diferente. Certo? Ela colocou um exemplo. Depois criou uma classe abstrata, chamada figure. Uma outra classe que é a circle. E estendeu a classe que ela criou agora, figure. Separando as coisas, né? Sim. Fica mais... Foi o exemplo que ele pediu, né? Bom, deu finalzinho, pode? Bora? A nova estrutura permite diminuir boilerplate, evitar erros de execução, fácil entendimento, campus final e flexibilidade. Felicidade, tá todo mundo feliz, né? Flexibilidade. Mas é isso, né? Esse nome tagueado, tagueado, tem até um comentário aqui, ó. Muito boa dica. Muito legal esse blog da Paula aí, indico dar uma olhada pra quem chegou até aqui, porque viu tudo do livro, né? Mas, na verdade, eu já tinha visto. Vamos pros comentários. Vou dar uns 50 centavos aqui antes da gente ver ali o código, né? Eu até fiz ali esse exemplo aqui de uma forma parecida, bem parecida com o dela aqui, basicamente a mesma ideia. Mas eu já tinha visto isso, mas eu não sabia que tinha um nome para esse tipo de classe. Eu não sei vocês, né? Como eu não tinha estudado Java efetivo, né, antes, eu já tinha visto aí nos projetos, já vi, usando enum, né? Uma classe para um monte de coisa, né? Aí dependendo do tipo, da tag, sei lá, de uma tag. Às vezes nem tava enum, às vezes é numa constante lá que tá a classe, é uma tag sem enum, é uma classe de constante. E aí faz isso, né? Aquele código ali que fica fazendo um monte de if ou switch, construtores diferentes.
E aí é ruim, né? Agora a gente sabe. Alguém quer comentar? Alguém já viu esse tipo de classe? Sabia que tinha esse nome? Gente, eu nunca tinha visto esse nome aí. Mas já vi esse tipo de código, assim, com vários ifs. Aí, inclusive, eu já devo ter feito alguns, né? No começo. E quando ele refatora, me lembra muito do Solid, né? Que é responsabilidade única, aquele open for extension, closed for modification, né? Me lembra muito isso, de separar a responsabilidade, né? Perfeito. É isso, né? Vamos ali pro... Na real, eu peguei aqui shape, tem aqui nessa pastinha aqui shapes inheritance, que é tipo herança, né? Porque basicamente ali, que nem a gente viu ali no livro, ele explicando, né? É uma ideia de herança ali, né? A pessoa quer fazer tudo na mesma classe, as coisas, sendo que tem uma questão ali de estrutura, né? Que daí não está sendo usada. Então, aqui tá mais ou menos a ideia aqui, uma abstract class de shape, que daí tem ali o construtor, passando o tag e os métodos abstratos. Daí temos aqui, ó, o círculo, é a estrutura de herança normal, né, com classe abstrata ali. A gente até viu nos anteriores uma ideia aqui de herança, né, mas não focada nesse viés aí de tag. Então temos aqui o círculo, o square, passando a tag, né, bonitinho. Daí eu fiz esse testezinho aqui, só pra ele imprimir ali a área. E aí, querem comentar alguma coisa a respeito? Não sei se ficou bem claro, né, assim, os problemas ali, né? Mas só na prática para identificar os problemas que tem lá na frente de um projeto que tem um monte de... imagina classes com essas tags aí, né? Alguém já enfrentou algum tipo de problema, assim, com esse tipo de implementação de tag? Não sei se a gente podia melhorar esse código aqui. Na real, eu gerei ali, eu usei as ideias do uma inteligência, porque na correria eu tava preparando aqui, mas é o mesmo conceito, né? Tem aqui uns comentáriozinhos, tá tudo separado, né? Bonitinho. No livro ele tinha feito alguma coisa com o square, não tinha? E tinha o retângulo e tinha o square, né? Isso, vamos ver aqui, vamos puxar o livro. Agora a gente dá uma olhada aqui nos... então não sei se ele tinha usado o retângulo para fazer o square. Só que aí era um retângulo com os lados iguais. Esse aqui é o errado, né? Vamos ver o certo. Vamos ver a implementação. Porque um quadrado é um retângulo. Então... É só o nomezinho ali. Mas é isso, né? Uma classe aqui abstrata. Aqui ele só botou a área. Figure em vez de shape, né? Ali no exemplo que eu botei ali é shape, mas é figura. Da mesma ideia. Aí tem aqui a extensão fazendo cálculo. Dando um override ali. E aqui também, né? E os problemas, no princípio, são mensuráveis. Se ficar usando muito, né? Imagina uma classezinha, tudo bem. Eu acho que ali depende se isso é usado em todo um projeto, por exemplo, né? Se é usado exaustivamente, isso aí pode dar problema, né? Então é isso. Aí aqui... square, era esse pedacinho aí. com retângulo.
Eu tenho a impressão, e aí, que, tipo, essa classe de hierarquia ainda não seria o ideal, sabe? É uma melhor solução para essa primeira classe que foi apresentada. No mas livro, ainda não seria aquilo que a gente faria de verdade, sabe? Sim, eu concordo contigo, já, porque a Jaque é arquiteta, né, Jaque? Você postou lá, você fez pós, já terminou o pós de arquitetura? Ainda não, vou terminar agora em maio. Ai, parabéns. Olha, Obrigada. achei muito legal. Até comentei que nem sabia que tinha pós focada em arquitetura. Eu achei show isso. E, tipo, não é, a gente usa mais interface, né, Jaque? Sim. E, assim, voltando também para a questão do Solid, que enfatiza a questão da utilização de interface. Verdade. Para não se utilizar tanta herança e usar mais interface. Então, assim, eu só trabalho com interface, eu não trabalho com hierarquia. Exatamente. Inclusive, um dos itens anteriores e tava falando sobre isso, para evitar meio que herança, os problemas das heranças, né? Mas ainda assim tá Mas mostrando. Sabe o que eu acho? Que o livro ele é bem antigo, né? Então, eu acho que como é muito antigo, na época ainda se usava herança, enfim. E depois foi mudando mais, focando mais em interface. Impressão que eu tenho. Também. Porque assim, a herança tipo, é uma funciona, possibilidade. Né? Dependendo do contexto, às vezes a herança cairia melhor, né? Então, assim, para você entender que é possível fazer dessa maneira. E eu acho que também há questões de tendências, tipo, temporais, sabe? Do que utilizar, o que acaba ficando um pouco mais na moda. Não sei, esse é meu sentimento. Curiosidade, eu não sei. Aí as interfaces sempre existiram ou ela foi criada depois também, assim, não sei. Foi evoluindo e em um momento chegou as interfaces lá, ou sempre existiram e eu não sei. É que foi evoluindo e foi mudando, né? Porque antes você não tinha código na interface, né? Depois que apareceu, colocar lá o método default que a gente estava estudando, né? Até uma curiosidade, depois eu vou perguntar lá pro Yali quando que criaram as interfaces no Java. É uma boa curiosidade, mas é isso. Também acho, estamos estudando aqui, vendo, né, mas do livro, mas é melhor evitar. Algum comentário a mais? De repente a gente pode ir pro próximo? Ou é isso? O que vocês acham, meninas? Desse item aí? Acho que é isso, né? Estamos aqui. Classes com tag, como faria? Vamos pensar assim, de repente quem tiver tempo aí, fica de tema de casa, o que quiser sugerir, bota aí uma ideia de o mesmo exemplo usando interface, por exemplo, né? A gente fazer esse exemplo aqui sem usar classe abstrata, usar só com interface. Mas não mudaria, eu acho que muito, né? Ficaria aqui só... Se eu mudar aqui por interface, será que eu tenho que mudar muita coisa? Você vai só mudar lá a parte do extents, né? Daí implements em vez de... Daí muda aqui. Será que mudaria? Vamos fazer esse teste on the fly aqui. Eu acho também legal, porque na interface ele dá uma forçada. Apesar de que você tá... aí também, mas ele também dá uma forçada do override que você já tinha feito. Mas eu acho que no extents também, né? Change implements. Ele tá forçando aqui. Acho que por ser classe abstrata, ele força, né? Implementar o método abstrato ali. Isso. Mas aí quando eu não vou mudar aqui porque uma interface, a gente já fez o exemplo, mas fica de quem quiser aí também
contribuir, a gente Tá fazer a bom. interface. Pode continuar, que eu tô interrompi. É isso, meninas. Não sei. Vamos pro próximo? Para o próximo. Aí é o... Agora o próximo item é o 24, né? Esse... Vou botar ali. Fiquem à vontade de mexer no repositório, viu? Ali. A gente tá aí para contribuir, para dar ideia. Inclusive a Cris, eu acho que teve... que andou fazendo, dar uns pull request ali. Eu não sei, eu acho que a Carla também andou mexendo, a Vivian, poucas tiveram ali o ânimo ali de mexer, mas pode ficar à vontade. Só que eu acho que tem que pedir o pull request, né, pra lá e aprovar, mas também é só me avisar ali que a gente aprova. Esse aqui é o item 24. Prefira classes membro estática, não estática. Tentei fazer um resuminho aqui. Ficou até grande. Até vamos ver se a gente vai conseguir, porque esse item são classes aninhadas, né? Pelo que eu vi ali. Classe aninhada é inner class, né? Me corrijam se eu estiver errado. E ali diz que tem 4 tipos só que ele reforça e utilizar aqui as estáticas, né? Mas nem todo mundo tem conhecimento, inclusive eu nem lembrava aqui os outros tipos. E eu nem uso muito, assim. Eu nunca usei muito, realmente. Então eu fiz... Esse aqui é grandinho, assim, mas... consta mais exemplos, né? Aqui tá contando mais exemplos para simular uns exemplos ali de cada tipo. Aí eu acabei fazendo esse resumo assim pra gente entender quais são as diferenças e por que é melhor a gente preferir as estáticas. Quem se propõe aí a fazer a leitura, tiver interesse, ou eu posso começar? Posso ler, Gi? Vai lá, Cris. Prefiro as classes membro estáticas. Esta é uma série baseada no entendimento de tópicos relacionados ao livro Java Efetivo, capítulo 4, item 24. Prefiro as classes membro estáticas às não estáticas. Há 4 tipos de classes aninhadas: classes membro estáticas, classes membro não estáticas, classes anônimas e classes locais. Todas, exceto o primeiro tipo, são conhecidas como classes internas. Esse item explica quando usar qual tipo de classe aninhada e o porquê. Classes membro estáticas. São classes definidas dentro de outras classes, mas não associadas a instâncias específicas da classe envolvente. Elas possuem acesso aos membros da classe envolvente e são úteis para definir classes auxiliares, como enums que representam operações de uma calculadora. Classes membro não estáticas. Também são definidas dentro de outras classes, mas estão associadas a instâncias específicas da classe envolvente. Cada instância de uma classe membro não estática está implicitamente ligada a uma instância envolvente. Essas classes são úteis para representar adaptações de objetos externos, que geralmente ocupam espaço e tempo extras devido à associação com a instância envolvente. Escolha entre estático e não estático. Se uma classe aninhada precisa de referência à sua instância envolvente, deve ser não estática. Caso contrário, deve ser estática. Uma classe membro estática é preferível quando não há necessidade de acesso à instância envolvente. Evitar classes não estáticas desnecessárias reduz o risco de vazamento de memória e facilita a compreensão do código. Classes anônimas.
Classes sem nome que podem ser declaradas e instanciadas no mesmo ponto do código. São úteis para criar pequenos objetos de função, objetos de processo na hora e implementar métodos Static Factory. Devem ser curtas para manter a legibilidade. Classes locais são classes definidas dentro de métodos e têm escopo e regras de uso semelhantes às variáveis locais. São menos comuns que os outros tipos de classes aninhadas, mas podem ser úteis quando uma classe precisa ser visível fora de um único método ou é muito longa para caber confortavelmente dentro de um método. Quer continuar aí, Gi? Eita, deu um nó que vocês acharam. É muita coisa, né, de envolvente. A classe envolvente é a de fora, né? Vamos resumir. Eu entendo assim, a de fora, né? Quando ele fala envolvente, é aquela que tá lá fora. Quando eu li, eu achei bem confuso, assim, o texto em si, né? É difícil explicar isso, né? Não sei. Quem quiser comentar aí alguma coisa dessa parte aí. Essas anônima e local, não sei, também não uso muito. Alguém já usou para alguma coisa assim. Claro que já vi no código e tal, mas não tem muito assim. A gente não pensa muito, né, em fazer classe aninhada, não sei. Só quando fica muito grande, né? Que nem ele falou assim, às vezes uma coisa grande ali, aí cria ali uma classezinha ali pra ficar separado dentro do mesmo arquivo, mas não sei. Uma coisa que ele comentou, que as classes anônimas, né, foram substituídas pelos lambdas. Esse aí realmente acho que lambda ajudou a tirar essas classezinhas assim curtinhas, né? Boa. É um bom comentário. Inclusive, o próximo item, vou dar um spoiler aí, fala que não é legal fazer tudo no mesmo arquivo. Então, já tá dizendo que já é meio ruim também fazer isso, esse saneamento de classes. Mas já tô adiantando. Mas aí, tá, a gente vê o livro, né? É meio confuso, né? Não sei se vocês que estão acompanhando, às vezes lendo, ele diz pra não... Indica, mesmo no tempo que foi escrito o livro, dá os poréns, né? Prós e contras, indicando não usar, que nem a questão da herança, mas dá uns exemplos, né? Mas eu acho bom isso, porque daí a gente tem noção, a gente faz as coisas sem saber, né? O que realmente está fazendo. Enfim, eu vou continuar aqui. Em resumo, a escolha entre diferentes tipos de classe aninhada depende da necessidade específica de cada situação, com considerações sobre escopo, associação com instância envolvente e legibilidade. Legibilidade, que é a questão de ficar muito grande e querer separar em partes. Preferir classes membro estáticas às não estáticas traz vantagens importantes, principalmente porque reduz o risco de vazamento de memória, facilita a compreensão do código. Aqui são alguns pontos destacados no texto que implicam por que é melhor preferir uma classe estática. É isso aí que eu tentei elaborar e resumir ali, porque ele falou muitos exemplos, né, dos problemas. Mas eu acho que tem muito a ver com o encapsulamento, que nem a questão da Jaque que ela falou ali, de algumas questões ali de arquitetura, né, de encapsulamento e tal. Evita o vazamento de memória. Classe membro não estática mantém implicitamente a referência da sua instância envolvente, que pode levar a um vazamento de memória, né? E se não for gerenciado, tá lá disponível, né? Quando alguém for usar e sem necessidade as coisas lá da classe. Evita essa referência implícita e reduz o risco de vazamento, melhora a legibilidade do código, o uso de classes membro estática e simplifica a estrutura do código, né? Aquela coisa de ficar um pouco melhor o código e não botar um monte de coisa e deixar um pouco separado. Melhora o desempenho. A classe membro estática não tem a sobrecarga de manter a referência à instância envolvente, que é a classe de fora, o que pode resultar em melhor desempenho. E melhora a manutenção do código.
Mas é isso, né? Não sei. Eu não indico muito usar classe aninhada mesmo assim, mas vamos lá. Portanto, eu preferir umas classes membro estática em vez de não estática. Pelo menos se for escolher fazer, agora a gente sabe que é melhor fazer estática, né? Em vez de não estática. Você está adotando uma prática que promove a robustez, a clareza e eficiência do código. Agora vamos nos comentários. Alguém quer comentar alguma coisa? Jaque, o que você acha aí desse tópico? Bom, vamos lá. Eu uso bastante classe estática, principalmente para declaração de variável, sabe? Mas isso acho que tem mais a ver com padrões de escrita. Apesar de eu ver que tipo, melhora na leitura, tipo, centralização de algumas informações, organização de código. Eu não saberia dizer muito referente a caso tipo, de vazamento de memória e assim por diante. Pois é, e classe a gente usa mais para objetos, né, assim, distância. E agora a classe aninhada, não sei. Aí eu acho que eu fiz aqui um exemplinho, mas antes vamos ver o do livro aqui, porque eu acho que ele dá aqui um exemplo do próprio, uma classe do próprio Java, né, que uma classe membro não estático e que na verdade não é muito bom, né? Se você declara uma classe membro que não exige acesso a uma instância envolvente, né, coloque sempre modificador estático para, né, para manter ela protegida ali naquele escopo, porque não tem necessidade de deixar ela não estática. Então é isso, que tem um mais 7, que eu acho que é um MyIterator, essa classe que não sei se vocês acham legal mostrar ali, mas deve ser a mesma coisa que tá aqui, né? Eu acabei não entendendo muito o que ele falou aí de você usar o não estático e aí mantém a classe envolvente na memória, né? Eu não entendi, mas assim, não sei por que fica na memória. Porque você instancia a classe envolvente para acessar o método que está lá dentro. Porque a gente, para acessar a classe que tá lá dentro, se ela não né, estática, tu precisa dar um new, né? É isso. Na de fora. E aí na de fora só para ter o acesso daquela classe de dentro. Então meio que ocupa um espaço, né? Fica ali. Sim. É a mesma ideia quando a gente cria os bins, né? Tipo no projeto, né? A gente cria o bin para que ele tenha acesso àquelas funções dentro daquela classe. Sim. É que depois ele fala que o garbage collector vai passar e aí não vai tirar essa classe da memória. Esse que eu não entendi muito bem, assim. Acho que tá até aí, né? Eu até, por exemplo, assim, vamos fazer um desenho. Assim, bem coisa de criança, sei lá. Tá aqui a classe envolvente e a inner class tá aqui dentro. E aí tem uma outra classe aqui que eu tô usando, mas eu quero acessar só essa aqui. E aí, mas para mim acessar essa aqui de fora, que tá aqui, que tem essa, eu tenho que manter ela a instância viva ali, né? Eu não posso jogar ela fora. Não vou poder nunca, acho que o garbage collector lá dá um null nela pra remover, porque se eu tô usando esse, é assim que eu entendo. E daí ele não vai. E aí quando o garbage lá for lá e deletar, sei lá, for lá fazer a limpeza, que a gente não sabe quando exatamente
ele não vai jogar fora, porque eu tô usando esse objeto aqui, essa classe aqui de dentro. Não sei se foi isso que eu entendi. Não sei se faz sentido. É que eu pensei, eu parei de usar o método lá de dentro, ele ia jogar tudo fora. Mas ele fala que não, né? A classe que você instanciou pode ficar na memória. Bom, enfim, é coisa obscuro. Do Garbage Collector também, né? Fica meio obscuro, né? Mas eu acho que faz sentido o que vocês estão falando aí, sim, hein? É isso mesmo. Tipo, não tem como pra eu continuar acessando aquela parte do código, aquela classe, eu tenho que manter a classe, vamos dizer, mãe viva, né? Antes dos lambda, ele cita os lambda aqui, cara, né? Então, as classes anônimas eram meio preferidos. Nossa, isso aí me lembra que eu trabalhei com swing, né? E aí tinha que, sei lá, criar um botão na tela, e aí você tinha que fazer um action listener, aí você criava esse tal de método anônimo. Aí era cheio desses gambiar. métodos anônimos. Era Gambi. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Era do jeito que a gente fazia no passado distante, né? Graças a Deus criaram os lambda, meu Deus. Agora eu vejo com o valor que é, né? Isso que tá sendo legal de ver o Java efetivo, a gente acaba não sabia que tinha tanta coisa que com o tempo a gente acha, né? Java é perfeito, né? A gente pode usar de qualquer jeito, a gente tá vendo que não é bem assim, né? Mesmo tendo tem que ter as boas práticas, saber o que tá fazendo, senão... E foi evoluindo também, né? Que bom. Aqui eu fiz um exemplo de calculadora, mas é bem simples assim. A classe é aninhada estática, né? A operation aqui, para representar as operações, babá. Que nem o livro citou, mas eu acho que não tinha esse exemplo. Aí tem um consultor aqui e fazendo a operação aqui de acordo com a operação, e só um exemplinho ali, mas é isso, só para constar, né, como é uma classe aninhada aqui estática. Eu poderia fazer o que a gente podia fazer, um exemplo aqui, de repente botar outro pacote. Será que se eu fizer criar uma classe aqui num outro pacote e tentar acessar a operation, eu consigo? Sem dar um new calculator não dá, né? Que é a questão que a gente viu ali. Só se eu der um new calculator, ponto. Acessar as operações aqui. Aqui como é que tá fazendo? Aí ele tá chamando esse método estático também. Mas esse método tá público. Esse aqui do perform. É que aí tá dentro dessa classe, né? O operation, né? Tá. É isso. Demonstra a classe alinhada, pode ser útil para definir constantes relacionadas à classe envolvente, promovendo a organização e legibilidade. É uma solução, né? Melhor de usar. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem muito, eu acho que a gente podia ter feito um exemplo, ali por causa do tempo não deu um exemplo de cada situação, né? Mas eu resolvi botar o que é mais correto ali para economizar o tempo, mas quem quiser pode explorar, né? Para ver os resultados. Eu senti falta do exemplo nos outros casos. Vou ver se eu dou uma olhada. Fica de tema de casa. A gente Lição de Páscoa. Tem vários temas de casa que a gente faz aqui, né? De vez em quando, e a gente coloca lá no grupo e tá sendo legal. Aí o item 25, esse aqui, tem uns 15 minutos ainda, meninas. Vocês topam continuar? Ou... Esse aqui eu acho que é bem curtinho, esse aqui. Que é do... Eu tô de boa. Tá de boa? Podemos continuar?
todas. Deixa eu ver aqui, ainda continuamos em 3, 4. Alguém quer fazer um comentário, alguma coisa, ou seguimos? Esse do limite limite os arquivos fonte. Esse aqui é bem curtinho, eu entendi, mas nunca tinha pensado sobre isso. Mas faz sentido, que daí tem a ver com aquele... Vou botar aqui. Quem tiver a fim de fazer leitura com a gente aqui. Posso ler. Comentário, boa. Limite os arquivos fonte. Essa é uma série baseada no entendimento de tópicos relacionados ao livro Java Efetivo, capítulo 4, item 25. Limite os arquivos fonte a uma única classe de nível superior. Embora o compilador Java permita várias classes de nível superior em um único arquivo fonte, isso traz riscos significativos e nenhuma vantagem associada. A definição de múltiplas classes de nível superior em um arquivo fonte pode resultar em várias definições para uma classe, dependendo da ordem em que os arquivos são passados para o compilador. Risco associado. Se ocorrerem múltiplas definições para uma classe, o comportamento do programa pode ser afetado pela ordem dos arquivos fonte passados para o compilador. Exemplo de risco. Um exemplo é apresentado onde um programa tem uma classe main, referenciando membros de duas outras classes, utensil e dessert. Se essas duas classes forem definidas em um único arquivo fonte e acidentalmente um outro arquivo fonte separado, isso pode levar a problemas de compilação e comportamento inconsistente do programa. Aqui é só um parênteses, eu não coloquei, eu não joguei, faltou eu botar a imagem aqui, mas daí eu vou mostrar aqui no código. Perdão, que eu não coloquei a imagem do código, mas a gente já vai ver. Tá. Pode seguir. Solução. A solução para esse problema é simples: dividir as classes de nível superior em arquivos fontes separados. Se houver tentação de inserir... Maravilhoso. Se houver tentação de inserir várias classes de nível superior em um único arquivo fonte, considerar o uso da classe membro estáticas como uma alternativa para manter a legibilidade e reduzir a acessibilidade das classes. Importância da boa prática. Seguir a prática de limitar os arquivos fonte a uma única classe de nível superior garante que não haverá múltiplas definições para uma única classe durante a compilação. Isso garante que os arquivos de classe gerados e o comportamento do programa resultante sejam independentes da ordem dos arquivos fonte passados para o compilador. Ui! Deu um nozinho, ó. Vou mostrar aqui. Porque esse aqui é bem simples, na real. Faltou eu colocar aqui, ali o exemplo. Deixa eu fechar aqui. Close out tab. Esse é o exemplo que a gente estava vendo ali de classe alinhada. Aí nesse tópico eu vou dar meus centavos aqui, que eu entendi que tá dizendo que não é bom fazer isso, né? Lhe dá o exemplo de fazer classe alinhada, porém não, o compilador tem problemas com isso. Então aqui tem esse exemplo aqui eu botei limit wrong, mas na verdade ali no exemplo é main, como se fosse um main. E aí tem essas classes aqui no mesmo arquivo. Eu já vi em projeto muito antigo assim, a classe assim, né? Não é nem inner class, é uma classe mesmo fora, né? No mesmo arquivo. Vocês já viram código assim? Algum código assim? Já fiz código assim, quando estava estudando. Mas na vida real nunca vi. Talvez eu tenha tido a sorte de pegar projetos mais novos. Então, eu já vi, e eu coloquei até o inner aqui pra não confundir, porque eu acabei botando o desert aqui e o utensil aqui. São duas classezinhas, tá? Só de exemplo, que estão separados.
Mas pelo que eu entendi, porque se eu colocar aqui vai dar problema, que é o problema que ele falou ali. Se eu tenho depois você me corrija se eu entendi errado, mas eu entendi exatamente isso. Se eu tenho as classes assim, e ele até nem deixa, por isso que eu troquei, porque ele nem deixa eu deixar a classe assim no mesmo arquivo. Pelo que eu vi, o Java ele já entende que isso aqui não é bom, ele manda eu colocar pra fora. Aí acho que a IDE, né, o IntelliJ aí já tá esperto. Checando que tem outra classe, né? Exatamente. Mesmo nome. Não, mesmo que se eu apagasse essas aqui de fora, eu não vou apagar aqui pra não. Quando eu tava fazendo, ele diz que é pra colocar pra fora, entendeu? Ele já diz pra mim colocar a classe pra fora, não deixar aqui dentro, no mesmo arquivo. Então, assim, como é que ele vai, né? Ele vai se confundir aqui. Vai dar um BO aqui. E é esse o problema. Que pensa, né? Ele vai compilar, vai botar tudo no mesmo arquivo, mesmo se... Sei lá, vou refatorar aqui. Vou dar nem me falhe, só pra vocês verem como que ele se comporta. Ele não vai deixar? Se você for ver, quando você cria a classe, ele já fala que tem que ser o mesmo nome. O nome do arquivo tem que ser o nome da classe, né? Ele já faz uma validação, né? Sim. Eu não sei porque que ele não tá deixando dar refactor. Rename. Queria botar aqui Ele tá dizendo que eu tô usando aqui já, né? Como se eu estivesse usando essa classe. Mas eu vou dar aqui. Refactor, rename. Vou botar 2 só pra... Opa, aqui. Só pra gente ver pra vocês verem. Ah, não. Ele não tá... Never used. E aqui ele tá usando o que tá import. Será que ele tá... Ah, tá. É porque ele renomeou aqui também. Mas... eu acho que o problema era porque tava... Quando eu criei, tava public. Ó. Não. Public class. A ordem errada. Ó, doida. Public... assim, ó, ele reclama. Eu acho que era por causa disso só. Class desert is public, should be declared in a final name. Make, ó. Aí tava assim, quando eu criei, tava assim, daí ele manda mover pra fora, ó, tá vendo? Ele já indica, ele fica com erro. E ele fica dizendo que é pra botar pra fora, porque... Mas que aí ele tá fazendo a validação do nome da classe com o nome do arquivo, né? Isso. Mas se eu tirar ali, fica privado, né? Se eu deixar só assim, ele fica privado, né? Aí, não, ele fica default. Fica default? Isso. Daí ele não dá problema. Mas é isso. Mas pensa assim, ó. Eu acho que pelo exemplo do livro ali, eu entendi que, eu tenho essas classes aqui dentro desse arquivo, que é de nível superior, né? O que é esse nível superior? Na real, eu não entendi muito bem. Nível superior é a classe que tá fora, que é a classe envolvente. É isso que vocês entenderam também? Quando ele fala nível superior, não sei. E aí agora, se eu renomear esse arquivo aqui, desert, pra ficar igual, ele vai se confundir, né? Eu acho que ele vai dar erro. Desculpa, eu acho que nível superior é essa declaração dessas outras classes que não tem relação com o nome do arquivo. É tipo como se você criasse as classes e elas ficassem meio que navegando, tipo flutuando no próprio sistema, sabe? Isso aí ficou meio nebuloso pra mim entender esse conceito de nível superior. Mas... termo, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade em algumas traduções, sabe?
Ele diz ali Eu acho que Verdade. isso é muito mais uma dificuldade de tradução mesmo. que é uma classe de. Ou de domínio, por exemplo, domínio é uma coisa que eu também ainda não vou. A gente tem ouvido falar, eu já vi várias vezes até já que se tu souber explicar o que é classe de domínio, às vezes eu acho que lá no Java, no Arquitetura Limpa, tinha, o Código Limpo tinha falando sobre isso, uma coisa que eu também não entendi muito bem, mas classe de nível superior, meu Deus. Mas enfim, ele nem deixou renomear, mas foi a situação que ele colocou ali. Como se aqui, Utensil Desert, eu tenho essas duas classes definidas em um arquivo. Nem pense em fazer isso, que nem. E aí tá, classes de membros estáticos em vez de muitas classes, tá? Que nem tá aqui, tá? Static Class. Nunca insira muitas classes ou interfaces de nível superior em um único arquivo. Ó, tá vendo de novo isso aqui falando de nível superior? Eu acho que é essa relação mesmo. Tipo, cria o arquivo e cria uma classe ou uma interface referente àquele arquivo. Você cria outras classes, tipo, em sistema, em parte default, eles ficam disponíveis ali em memória. E se você fazer uma outra, sei lá, um outro arquivo fonte com o mesmo nome de classe, ele depois, na hora do processamento, ele não sabe para quem puxar, na hora da compilação. Vai dar BO. E isso fica meio flutuando. Ou tem que ser que nem o tópico anterior, né? Que você põe dentro da classe envolvente lá. É isso, meninas. Tinha que ter uma animação, né? Eu fico pensando em umas animações, assim, pra tentar Mas eu tô visualizar. pensando numa situação. Eu poderia fazer elas como privadas para poder utilizar somente nesse código fonte, certo? Nesse arquivo fonte. Mas aí fora Fazendo mesmo, ela... não sei, será que dá? se puser private aí, Gi. Eu acho que eu já tinha feito esse teste. Ele deixa. Ou não, change. Modifier private not allowed here. Por quê? Não deixa. Deixa ele dar a explicação por quê. Aonde que Esses eu 3 vejo? pontinhos aí do lado. Pois é, boa pergunta. Que é nesse outro então. Não explica. Mas é uma da gente. Por que Uma dentro do mesmo limite, né? Do mesmo arquivo, ele não deixa. Boa. É só default. Ou se eu boto public, ele não. Ele vai meio que até vai dizer pra botar pra fora daí. Algumas coisas ele desconfia, né? Que isso aqui tá estranho. Tá esquisito. Mas é isso, né? A diferença de inner class e classes dentro do mesmo arquivo. Desconfie quando vê um código assim. Mas eu entendi. Alguém quer comentar mais alguma coisa adicional? Alguma... agregar mais alguma coisa sobre esse item aí? Não sei. Mas eu gostaria muito de ver em animação pra ver essas coisas de memória quando fala. Às vezes fica meio nebuloso pra mim. Mas é isso, meninas. Mas tá estranho isso aí, tá? Né? Eu não faria. Mas já vi códigos antigos, né? Quem mexeu no legado já de programas antigos tem bastante desses. Mas entendemos, né? O problema. E agora, e aí? A próximas, vamos pro generics. Estamos aí
Chegou no meu computador aqui, tá 9h01, meninas. Não sei se no de vocês me digam se meu horário tá igual de vocês. 9h10. Então tá atrasado, né? A senhora tá em outra realidade. Eu tô em outra. Senhora. Em outro. Como é? Espaço-tempo. Espaço-tempo é meridiano. Mas é isso, meninas. Não vou. Eu acho que valeu a gente ter chegado esses últimos tópicos aí. Eu tentei fazer o resuminho pra agilizar, pra dar um gás ali corridão. Também pra gente terminar logo e pra esse próximo que eu acho que vai agregar bastante. Inclusive genéricos. É uma coisa que ainda não usei massivamente, não uso tanto. Tô louca pra estudar. E é isso. E esse não tem, esses próximos não tem resumo, então. O ideal é a gente fazer. A gente vai ter que fazer. Não tem mais da Paula resuminho. Então, quem quiser, até sabe o que eu fiz? Eu peguei esses da Paula. Cadê? Eu peguei esses exemplos da Paula aqui, ó. Nesse dev.to, não sei se vocês conhecem, que é pelo que entendi, é um blog só para desenvolvedor. Ó, ela fez, ó. A gente tem feito usando quase todos, ó, da Paula. Teve 1 ou 2 que ela não tinha feito, mas até agora ela fez quase todos, ó. E eu achei muito massa, né? Que resume. Aí chegamos nesse último aqui, Take It. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz um blog pra mim e fiz desses outros aqui, na mesma pegada que ela fez. Tentei fazer o mesmo estilo, né? E aí quem tiver afim de resumir, me ajudar e contribuir, vai ser ótimo. Inclusive o resumão aqui, o código, eu acho que a Carla tinha feito aqui. Ela não entrou, mas nunca mais entrou a Carla, né? E ela tinha meio que adiantado alguma coisa e ela fez o resumo aqui mesmo. Ó, o 26 ela botou aqui. Até vou chamar ela pra perguntar lá depois. E o 27 ela começou, acho que não, ou terminou. Eu acho bom a gente botar no blogzinho, né? Sugerir. E aí quem tiver afim de contribuir, fazer o resumo pra nós, porque é um processo, né? A gente lê, dá uma lida ali e resume pra gente fazer a leitura juntas e ver o código, se tiver exemplinho de código. Beleza? E vamos pro próximo capítulo. Ufa. Boa noite, então, meninas. Obrigada pela presença. Foi muito bom. Obrigada, Jaque, por ter vindo. E quem puder vai no próximo da Jaque lá. Entra no grupo também. Beleza. Boa noite. Até a próxima, gente. Até a próxima. Feriado. Feliz feriado. Páscoa. Né? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa pra nós. Isso É aí. isso. Fechou. Beijão. Falou, Tchau, gente. tchau. Tchau.